contextualização dos diálogos Beijinho mais 20. Muito obrigada, doutora Célia. Distinta doutora Milena Milana, parlamentar e chefe do gabinete da mulher parlamentar. Distinta doutora José Faro, diretora nacional da Mulher, Ministério da Integração Social. Distinta doutora Generosa Costa, diretora de SECAJA, estimados representantes do Governo e de outras instituições aqui presentes, estimados colegas e parceiros de cooperação, estimados professores e alunos da Universidade, alunos e alunas da Universidade Eduardo Mondlane, estimados e estimadas representantes de organizações da sociedade civil aqui presentes, caros convidados e convidadas. É com bastante agrado e honra que participamos neste segundo evento dos Diálogos Beijinho mais 20, no contexto da 4ª edição da Semana de Gênero da Universidade Eduardo Mondlane. Os Diálogos Beijinho mais 20, como foram referidos pela doutora Generosa, são fruto de uma parceria entre o SECAJA, a Universidade Eduardo Mondlane, o Ministério da Mulher e Ação Social e a ONU Mulheres, e terão lugar em Maputo e nas províncias, com o objetivo de refletirmos em conjunto sobre os 20 anos de implementação da Declaração e Plataforma de Ação de Beijinho para o avanço das mulheres, no caso vertente em Moçambique, e também refletirmos sobre o muito que ainda podemos fazer para que esta agenda se torne uma realidade cada vez mais presente. Em 1995, os chefes de Estado e Governo, organizações da sociedade civil, mulheres ativistas de igualdade de género e outras personalidades reuniram-se em Pequim para discutir os principais problemas que afetavam e que afetam o Estatuto da Mulher e o seu desenvolvimento. Este evento ficou conhecido como a Cimeira de Beijinho e que resultou na plataforma de ação, que possui 12 áreas críticas para as quais a atenção dos Estados e de todos os parceiros é chamada, com vista a acelerar a promoção do avanço das mulheres. Desde então, tem tido lugar revisões periódicas a cada 5 anos. E estas revisões têm como objetivo monitorar o progresso que vem sendo feito em relação a estas 12 áreas críticas de ação. E em 2015, as Nações Unidas, através da Comissão para o Estatuto da Mulher, vai realizar aquilo que é a revisão de 20 anos de implementação da Declaração e Plataforma de Ação de Beijinho. As revisões foram ocorrendo, como eu disse, a cada 5 anos e fomos chamando Beijinho mais 5, Beijinho mais 10, Beijinho mais 15 e temos agora Beijinho mais 20, que tem lugar no momento chave dos esforços internacionais de desenvolvimento e, como sabemos, a comunidade internacional está neste momento empenhada no desenvolvimento da Agenda de Desenvolvimento pós-2015, que são hoje chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, mas que se passarão até agora a ser chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Este momento, para nós, oferece um espaço para colocarmos no coração da Agenda de Desenvolvimento Global os direitos humanos das mulheres, as necessidades e as preocupações das mulheres, como um fim em si,
mas também como um meio para que se alcancem todos os outros objetivos de desenvolvimento humano e para que este desenvolvimento seja sustentável. Portanto, à ONU Mulheres foi confiada a tarefa de liderar este processo de revisão Beijing mais 20. E nós estamos procurando dar, de acordo com as instruções que recebemos, a maior visibilidade possível a estas áreas de ação, de modo a que se renove a vontade política, o compromisso de vários atores na implementação da plataforma de ação de Beijing. Um aspecto particular é o envolvimento de jovens, e é neste contexto que nós decidimos em conjunto trabalhar ao nível da academia, porque é através da academia, é através dos jovens, é através dos novos pensares, das novas formas de fazer, que nós estaremos em condições de efetivamente renovar a plataforma de ação de Beijing. Também temos a responsabilidade de apoiar o processo de consulta para a elaboração da revisão de Beijing. Nesse sentido, apoiamos o Ministério da Mulher e Ação Social e também organizações da sociedade civil, com vista a consolidarmos o relatório nacional, que teve a participação de vários atores e foi aprovado pelo Conselho de Ministros e submetido à Comissão das Nações Unidas para a África em junho de 2014. Esta semana, ontem, terminou a revisão ao nível da região de África, assim como estão acontecendo análises ao nível de outras regiões do mundo. Portanto, estamos promovendo os debates para fortalecer a mobilização social, inclusive como disse, procurando engajar novos atores, novas vozes. Os mídias, os meios de comunicação social são outros daqueles atores que também estamos procurando engajar o máximo possível. Esperamos que estes diálogos se multipliquem através de cada uma e cada um de nós aqui presentes e que através deles, nós possamos também, de uma forma simbólica, já o estamos fazendo, procurando relacioná-los com os 16 dias de ativismo, que terminam no dia 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos, para reafirmar cada vez mais que os direitos humanos das mulheres são direitos humanos. Tendo dito isso, agradecemos aqui a presença de todas e de todos, as contribuições antecipadas, que já vamos agradecendo, e esperamos que o debate seja frutífero para todos e para todas aqui presentes. Obrigada. Muito obrigada, doutora Olina. De seguida, para fecharmos esta primeira parte, antes de partirmos ou passarmos para a nossa mesa redonda, gostaria de convidar a doutora Josefa Langa, diretora nacional da Mulher, para apresentar de forma muito breve o teor do relatório que foi produzido, falando dos avanços e desafios da participação política da mulher. Muito boa tarde a todos e a todas. Senhora Presidente do Gabinete da Mulher Parlamentar, Senhora Representante da ONU Mulheres, Senhora Diretora do Centro de Coordenação de Gênero da Universidade Eduardo Mondlane, trago aqui de forma resumida os progressos do país na implementação da plataforma de ação do Beijing. O país tem registrado progressos notáveis em todas as áreas de implementação da declaração e plataforma de ação do Beijing. Estes progressos resultam da combinação da adoção e aprimoramento de políticas, leis, planos e programas, fortalecimento da capacidade institucional para a sua implementação e melhoria, e do alto e contínuo compromisso político com relação à promoção da igualdade de género e empoderamento das mulheres no nosso país.
Como instrumentos, destaca-se aqui a inteligência da sua implementação, a estratégia na função pública e, a nível regional, o protocolo da SADC sobre gênero e desenvolvimento, que preconiza a paridade, participação equitativa de homens e mulheres em todos os processos de tomada de decisão. Não concentrei para a participação política das mulheres, Moçambique tem vindo também a gestar progressos com a participação das mulheres nos órgãos de poder de tomar decisão. O Parlamento é presidido por uma mulher, dos 250 deputados, 100 são mulheres e correspondem a 40%. Nas bancadas parlamentares, 77% são mulheres. A nível local, temos 35,6% mulheres como membros das assembleias provinciais. No executivo, temos 28,6% como ministras e 20% como vice-ministras. A nível provincial, 36% são governadores provinciais, 54,6% são secretários permanentes provinciais e 41% dos membros do governo provincial são mulheres. No entanto, temos algumas áreas de preocupação, que é o caso da representação das mulheres a nível dos distritos, onde apenas temos 20% de mulheres como administradoras e 15% como chefes dos postos administrativos. E a nível dos conselhos consultivos locais, temos cerca de 28% de mulheres. No poder judicial, 30,5% são juízas e 40% são procuradoras-gerais adjuntas. No Estado, de direção da chefia pública, a nível da função pública, 36% são mulheres, 24% são secretários permanentes dos órgãos centrais, 24% são diretoras nacionais, 33% são diretoras nacionais adjuntas, 31% são chefes de departamento central, 40% chefes de operação central e 41% são diretores provinciais e apenas 17% são secretários permanentes distritais. Também trazemos aqui alguns progressos nas carreiras profissionais. A nível do Exército, temos como oficiais, do total de 162 oficiais do Exército, apenas 14,8% são mulheres. A nível do professores, do total de 104.859 professores, 49,7% são mulheres. A nível de médicos, do total de 692, 49,4% são mulheres. Como enfermeiras, temos 40,4% do total de 429, e como advogados temos 30% do total de 464 profissionais. Apesar destes progressos e apesar de não termos atingido a paridade de género, apenas a nível dos secretários permanentes provinciais, que é de 50%, o país ainda continua a enfrentar desafios. E trazemos aqui como desafios o número de mulheres em posições de poder de tomar decisão vai decrescendo à medida que nos afastamos do centro de decisão, isto é, do nível central para os distritos e pós-administrativo. O desafio está em garantir que o número de mulheres a nível dos distritos e pós-administrativo cresça. Outro desafio tem a ver com a garantia dos níveis de participação das mulheres a nível provincial, distrital e municipal, para que tenhamos uma maior percentagem da sua representação. Então, devemos fazer aqui um reparo que Moçambique, nestas últimas eleições, teve um retrocesso. A nível da Assembleia da República, que decresceu dos 40% para 32,4% de representação feminina, com uma representação de 22% da bancada da FRELIMO
9,6% na bancada da Renamo e apenas 8% na bancada do NDR. Pese embora, de uma reunião nacional, portanto, sobre a participação das mulheres, e antes das eleições nós tivemos com os vários partidos políticos de forma a poderem tomar em consideração este aspecto e para podermos preservar as conquistas realizadas. Então, para ir como desafio, temos a adoção de estratégias-chave para preservar as conquistas e progressos realizados pelo nosso país e não tanto termos este decréscimo. Outro desafio que trazemos aqui tem a ver com, portanto, com partidos políticos cada vez mais consciencializados sobre a necessidade de incluir e nomear mulheres capazes e que sejam também agentes de mudança para uma melhor integração dos aspectos de género nas suas respectivas áreas de atuação. Garantia de que mulheres em posições de poder e tomada de decisão sejam capazes de participar efetivamente nas discussões de diferentes assuntos abordados, por exemplo, nos conselhos consultivos locais. Finalmente, trazer como desafio a garantia de uma maior participação das mulheres nos órgãos de defesa e segurança, incluindo a sua participação nas missões de negociação e manutenção de paz. Pela atenção dispensada, muito obrigada. Muito obrigada por essas informações sobre o Relatório Nacional de Junho mais 20. Neste momento, com a permissão da mesa, gostaria de convidar os integrantes da mesa para que possam se posicionar nesta primeira fila e pedir à doutora Lilian também para permanecer, sempre tendo em conta que faz parte do grupo dos painelistas, e passar a palavra ao moderador desta mesa redonda, o Dr. Gilberto Macuapa. Vou passar já as pastas. Deixa com Gilberto. Já fez isso. O resto. Mas segunda terça-feira não fui outra vez. Outros. E a violência é grande. Essa
Deixa aqui o e-mail. Podes escrever aqui o teu e-mail para eu depois mandar. É Elisa J. Com. Não tem nenhum ponto. Elisa J. Com. E J é grande. Tudo pequeno. Elisa J. Com. Boa tarde a todas e a todos. É de mandar. Não, obrigada. E bem-vindos a esta mesa redonda, onde vamos falar sobre a participação política Não sei se já não sei. das Estou aqui para as mulheres. fotos. Portanto, temos esta mesa redonda neste formato, em que, na verdade, o assunto já foi lançado, já temos o objeto de análise para a mesma, portanto, que foi o discurso da doutora Josefa do Limas, e nós cá, deste lado, vamos tentar fazer uma análise em relação aos pontos colocados. Tenho aqui um painel que eu, apesar da grandeza corporal, me sinto tão pequeno, que é um painel de mulheres fortes, mulheres que têm demonstrado a sua grandeza, tanto nesse esforço da promoção da igualdade de gênero, nesse esforço que visa que homens e mulheres tenham o usufruto dos mesmos direitos. Temos um formato, tanto que não só funciona como canal para este espaço físico. Portanto, esta nossa conversa vai ser gravada em televisão e isto fica também parte do programa Homem que é Homem. Podem, de vez em quando, estranhar algumas atitudes minhas enquanto estou aqui, mas depois vai ser parte do programa Homem que é Homem da televisão de Moçambique. Vou apresentar, sem delongas, o meu painel aqui, onde vamos sair um pouco daquele modelo em que vamos apresentar como tal os discursos. Estamos na academia, estamos para conversar, estamos para debater as ideias. Então, como disse, já temos o objeto de análise e eu vou começar colocando algumas questões às convidadas, às panelistas, e assim vamos responder numa ronda e depois, tanto fica aberto espaço para todos que estamos aqui nessa sala podermos colocar as nossas questões. Começo do meu lado esquerdo, lá mais para minha esquerda, a doutora Esmeralda Mutemba. Ela é professora, iniciou a carreira como monitora escolar, hoje é especialista na área de educação. Ela é formada em Pedagogia e Psicologia, tanto pela Universidade Pedagógica. Trabalhou na escola a todos os níveis, desde o nível distrital, provincial, e chegou a ocupar o cargo também no Ministério da Educação. Portanto, o último cargo que ela desempenhou no Ministério da Educação foi como assessora dos assuntos de gênero e proteção da mulher, rapariga e criança, portanto, contra a violência. E ela também está numa outra área, que é a área política. Aí, nesta área, ela ocupou também diversos casos. Foi chefe da bancada parlamentar, bancada nacional a nível do Conselho Municipal, e nas últimas eleições já foi eleita deputada na Assembleia da República.
Temos a doutora Inhelete, um pouco mais para cá, Inhelete Mogano. Ela é antropóloga, ela é líder, lidera o Gabinete da Mulher Parlamentar, é vice-presidente da Autoridade Pública Poder Local de Comunicação Social, é também presidente do Fórum da Mulher Parlamentar a nível da SADC, ela é presidente da Academia da Mulher Africana, deputada em uma legislatura, foi presidente do Fórum Mulher e também, atualmente, exerce as funções de gestora do projeto Majarana, o projeto que está localizado no distrito de Manzacás, na província de Gaza. Temos também a senhora Ondina da Barca Vieira, ela tem 48 anos de idade, serve nas Nações Unidas desde 2007, atualmente trabalha desde 97, desculpa, e obrigado a todos por estarem aqui perto para verificar. É atualmente especialista em programas na ONU Mulheres, emprestando das mulheres moçambicanas, gênero, como parte da sua agenda. É feminista, ativista e profissional na área de gênero. Ela é licenciada em Relações Internacionais e Diplomacia pelo IGRI e mestrada em Gênero, Sociedade e Políticas para a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais da Argentina. Sonha em contribuir para a luta por um mundo onde as mulheres e homens sejam apenas pessoas, onde as masculinidade e feminilidade serão relacionadas só ao sexo e funções biológicas inerentes e nunca usados para determinar a capacidade e habilidade. Do meu lado direito, tenho a doutora Quitéria Guilherme. Ela é uma ativista do Parlamento Juvenil, onde atualmente desempenha a função de gestora do programa. Portanto, a Quitéria é licenciada em Psicologia Social e das Organizações e mestrada em Direitos Humanos, Desenvolvimento Econômico e Governação. Ativista há 6 anos, ela é apaixonada por temas como direitos humanos e participação política, tendo iniciado a sua participação ativa no movimento associativo juvenil, onde foi responsável pelos assuntos acadêmicos e a Associação de Estudantes da UEM. Graças ao seu engajamento no Parlamento Juvenil, coordenou e participou em vários fóruns internacionais, ligados a questões como engajamento político, gênero, tecnologia, com destaque para o Africamp em 2010, do Fórum do Presidente Obama, com jovens líderes africanos na Casa Branca. Também do Fórum da Primeira-Dama norte-americana com mulheres líderes africanas em Johannesburg. Ela participou deste evento em 2011 e do Fórum Mundial sobre a Liberdade de Expressão na Internet em Estocolmo em 2012. E em 2014, portanto, ela é do Boarding Committee da Plataforma de Mulheres Jovens Líderes da SADC, comitê organizador da Conferência Africana da Juventude. Bom, ela tem muitas coisas também. E por isso que eu disse que eu até me considero ainda bem pequeno. Temos também a doutora Rosita Alberto. Ela é mestre em Gestão de Recursos Naturais, docente da Faculdade de Letras, de Ciências Sociais da Universidade de Eduardo Mondlane, ativista do Gênero e Desenvolvimento, membro do Fórum Mulher na área de mulheres na política. Um dos elementos também que contribuiu com ideias para o surgimento do SECAG. O SECAG é uma das organizações, uma das instituições que nos fez, ou que nos coloca aqui nesta sala hoje. Bom, como disse, já foram lançadas, na verdade, as pedras, digamos, as pontas para este debate.
começar por colocar já uma questão à doutora Nhelete, doutora Nhelete, e a mesma também vai se estender à doutora Esmeralda. Como é que as mulheres no Parlamento podem apoiar para a manutenção e aceleração dos avanços no maior acesso das mulheres a oportunidades econômicas e combate à violência contra a mulher? Portanto, essa é a questão que gostava de colocar à doutora Nhelete, e em seguida também vai ser respondida pela doutora Esmeralda. Eu quero recordar aí em casa que estamos a transmitir o programa Homem que é Homem a partir do Complexo Pedagógico da Universidade Eduardo Mondlane. Nós estamos a falar sobre a participação política das mulheres. Temos aqui este painel de luxo que já apresentei. Também temos aqui uma plateia também de luxo que vai contribuir, vai trazer os seus comentários e as suas contribuições para este debate. Doutora, tem aí o microfone consigo, por favor. Esteja à vontade. Boa tarde a todos, distintas colegas, Ele diz que vai pôr senhor Homem que Homem. meu irmão apresentador. Eu confesso que Sempre faz 2 semanas depois daqui. é muito bom estarmos num programa que pode ser editado. Estou muito satisfeita, porque de facto o Gabinete da União Parlamentar veio à grande Universidade Eduardo Mondlane para falar 5 minutos e dialogarmos. E é assim que estruturamos a nossa tarde. Então eu peço para que não se importam de ouvir 4 minutos. Pode ser? Muito obrigada e peço perdão, não estava mesmo consciente que havíamos de ter este debate. Acho que nesta pequena e curta apresentação é de abordar os aspectos que desejam ouvir e faremos o diálogo com a vossa permissão. Primeiro, agradecer o convite que foi formulado ao Gabinete da Mulher Parlamentar na Assembleia da República pela Universidade Eduardo Mondlane para esta 4ª edição da Semana de Gênero. Encontramos para uma importante e sempre constante reflexão sobre a mulher moçambicana no mundo, da política em particular, com uma particular referência para este diálogo Beijinho mais 20. Daí que pensar no papel desempenhado pela mulher na sociedade moçambicana sobre a ótica da política, que é um exercício importante, e na gíria conhecida, diria que é o pão de todos os dias das minhas colegas senhoras deputadas. Quando chegou o convite, o comentário dos membros do gabinete foi dizer que a Universidade Eduardo Mondlane está a fazer uma reflexão muito bem-vinda na sede da Casa do Povo. O Fórum da Mulher Parlamentar deseja dialogar com académicos dedicados à ciência mulher. Gostaríamos de convosco partilhar assuntos e partir a ambenga de desafios que parecem não ter soluções. É pertinente, constante e revolucionário conversarmos, e as nossas portas estão sempre abertas. Desejo começar referindo que para o universo parlamentar feminino, o princípio estipulado na Constituição da República, que de certeza todos conhecem, no seu artigo 122, no que tange a mulher, diz o seguinte, cito: o Estado moçambicano apoia e valoriza o desenvolvimento da mulher e incentiva o seu papel crescente na sociedade em todas as suas esferas da atividade política, económica, social, cultural do país. E no número 2, diz que o Estado moçambicano reconhece e valoriza a participação da mulher na luta de libertação nacional e pela defesa da soberania e pela democracia. E esses princípios consagrados na nossa Constituição são os pilares do trabalho das representantes do povo. Esta é a nossa base de trabalho.
Foi à luz desses princípios que o Gabinete da Mulher Parlamentar foi criado em 2005, com o objetivo de melhorar o desempenho da mulher parlamentar na sua atividade e, no geral, também com o intuito de proporcionar oportunidades de empoderamento individual e coletivo através de formações constantes, principalmente em liderança. Daí que o Gabinete da Mulher Parlamentar, todos os anos, proporciona oportunidades de formação em liderança para as senhoras deputadas. A criação do nosso gabinete em 2005 foi um passo gigantesco para a mulher deputada, porque nós, hoje, num fórum organizado, privilegiado, podemos debater e as vozes eleitas pelo povo moçambicano podem trazer ideias e oportunidades despidas das nossas cores partidárias. Durante os nossos debates, como o Fórum da Mulher Parlamentar, não discutimos assuntos políticos que tenham a ver especificamente com os nossos partidos. Nesta 7ª legislatura, o Fórum Parlamentar Feminino usufruiu de valiosas contribuições de cerca de 100 deputadas, perdemos algumas infelizmente, portanto 39%. E quanto às percentagens, eu peço desculpas, eu estava sob a impressão de que o nosso secretariado teria distribuído diferentes folhetos que indicam em que lugar Moçambique está no mundo, a nível do continente e a nível da SADC. Parece que não chegou para todos. Mas na primeira legislatura, dos 250 deputados, só haviam 13 mulheres. Na segunda legislatura, eram 24. Na terceira legislatura, eram 40. Na quarta legislatura, eram 69. Na quinta legislatura, foram eleitas 77 mulheres. Na sexta legislatura, foram eleitas 95. E nesta 7ª, foram eleitas 100. E o que é que representam estes números? Crescimento, sim. Melhorias no empoderamento da mulher a nível nacional, talvez. Mas, fundamentalmente, representa a maturidade da liderança de alguns partidos políticos que alocaram lugares específicos a mulheres e jovens. Para o número global de mulheres na Casa do Povo, esta percentagem foi uma importante conquista. E louvamos os nossos pares, os homens, que alguns deles finalmente ultrapassaram a barreira da discriminação machista e outros sempre estiveram a encorajar as mulheres a participarem na luta pelo desenvolvimento do país. Todavia, embora não tenhamos ainda os resultados finais das nossas eleições, algumas vozes de analistas eleitorais sugerem, como bem disse a nossa diretora, que o número de mulheres na 8ª legislatura irá baixar ligeiramente. E este é o cenário que estamos a verificar por parte de toda a região da SADC. E é uma tragédia. Ademais, 39% é uma representação feminina na Assembleia da República, carenciada, incorreta e injusta. Idealmente, precisamos pelo menos 50% de representação feminina nos lugares de tomada de decisão política para deixarmos de ser coadjuvantes e assumirmos as liberdades a que temos pleno direito, oportunidades e responsabilidades, dando voz ativa à coletiva do nosso senso crítico. Assim, seríamos verdadeiras atoras nas esferas políticas, económicas, sociais e culturais, tal como rege a lei, mãe da Constituição. E a resposta à sua pergunta. Como já me referi, este é um desafio que só será ultrapassado pelas lideranças partidárias se eles assumirem uma estratégia de qualidade no processo de eleição, a nível nacional, a nível provincial, a nível dos municípios, para definir os perfis dos candidatos e motivar a candidatura das mulheres. Referir que o Gabinete da Mulher Parlamentar faz parte
do Fórum da Mulher Parlamentar da SADC, faz parte do Fórum Parlamentar da Mulher na CPLP e na Commonwealth. O desafio que temos em todos esses fóruns é de irmos falar com partidos políticos, nas suas lideranças mais altas, para convidá-los a desafiarem e a motivarem mulheres a concorrerem para lugares políticos. E confesso que ainda hoje temos lideranças partidárias fortes, não partidos pequenos, a nível da nossa região, que dizem "The women are not ready". As mulheres não estão prontas para assumirem cargos políticos. E como nos situamos na esfera internacional, quanto à classificação da participação de mulheres nos parlamentos, os dados estatísticos da União Interparlamentar referem que Moçambique ocupa o primeiro lugar a nível da CPLP, terceiro lugar a nível da SADC, depois da África do Sul e Ruanda, e quinto lugar no continente africano. Ocupamos o 15º lugar a nível mundial. O que nos distingue parlamentares moçambicanos dos outros parlamentares? Primeiro, a mulher moçambicana foi conquistando cargos que até então eram de exclusividade masculina. Segundo, nós em Moçambique temos uma presidente da Assembleia da República, a segunda pessoa na hierarquia do Estado moçambicano. Isto é um grande avanço para a mulher moçambicana. As duas senhoras que lideram as bancadas, as maiores bancadas na Assembleia da República, são mulheres. Infelizmente, a nível da SADC, há parlamentos, como eu já disse, que nem sequer reconhecem a necessidade de mulheres entrarem para o parlamento. Se não estão em erro, Botswana só tem uma senhora no elenco parlamentar. O Gabinete da Mulher Parlamentar definiu uma série de leis. Vocês estão a perguntar o que é que nós fazemos. Nós passamos muitas leis, fazemos análise de propostas de lei, e o que nós fazemos como Fórum de Mulher Parlamentar, no princípio de cada legislatura, é definir quais são as leis que vamos abordar, o que é que nós vamos conversar, o que é que vamos discutir com as pessoas a nível provincial, distrital e local, porque não podemos, de uma forma organizada, abordar toda a legislação. Então, nós elegemos algumas leis, sendo elas a lei da família, a lei do Código Civil, no que diz respeito às sucessões, a lei número 29/2009 da violência doméstica, a lei que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção do combate ao tráfico de pessoas, em particular mulheres e crianças, a criminalização do tráfico de pessoas também, e o Código Penal. Por muito falar do Código Penal, eu quero deixar claro aqui de que durante as deliberações da Assembleia da República, quando estivemos a fazer um debate sobre o Código Penal, foi agradável constatar que a primeira comissão que tinha a responsabilidade de trazer o Código Penal à plenária convidou os gabinetes parlamentares a fazerem um parecer sobre a proposta do Código Penal. Isso jamais aconteceu, porque os gabinetes parlamentares são estruturas ad hoc da Assembleia. Nós não somos parte da orgânica da Assembleia da República. Daí que o Gabinete da Mulher Parlamentar reuniu-se com o Fórum e vieram várias propostas, várias observações, se acompanharam os debates e os pronunciamentos por parte da sociedade civil, há de poder constatar que o Gabinete da Mulher Parlamentar esteve também muito ativa neste processo. E daí que a Assembleia da República, também por outras razões, tem a ver com a legislação, há de voltar a discutir o Código Penal proposto. Não vou dar as estatísticas, acho que a Geraldina, quando tiver os papéis, pode distribuir para os senhores participantes sobre quantas somos nas comissões, quantas mulheres estão na comissão permanente. E para terminar, falar só um pouco dos nossos desafios.
obter a paridade de 50%, conforme a Declaração sobre o Gênero e Desenvolvimento. Mais uma vez, a liderança dos partidos políticos, ao mais alto nível, devem decidir que isto é importante. Se decidirem que é importante, vai acontecer. Manter ou aumentar o número de participação de mulheres nos próximos governos a nível nacional e a nível local. Penso que a minha irmã do Ministério da Mulher desenvolveu muito bem este aspecto e não vou voltar a repetir. Queria concluir dizendo que em Moçambique há que reconhecer que nós já alcançamos avanços em todos os ramos em relação à mulher nas atividades económicas, políticas e culturais. A nossa força de trabalho feminina cresce dia a dia e isso é óbvio. Quem não vê está com os olhos tapados. As mulheres estão a participar mais e mais na atividade económica, social e política nacional. Os dados apresentados têm se mostrado satisfatórios, apesar de estarem aquém do alcance estipulado nas declarações de mulher e desenvolvimento, nas declarações de Beijing, e nós queríamos reafirmar como deputadas o nosso compromisso de trabalhar na criação de condições para o avanço da mulher em todos os níveis do país. E ciente que a Constituição da República de Moçambique, no seu artigo 36, que é o princípio de igualdade de gênero, estabelece a igualdade de direitos e oportunidades para todos os moçambicanos, referindo que o homem e a mulher são iguais perante a lei em todos os domínios da vida política, económica, social e cultural. Daí que nós, deputadas, somos de propor uma discriminação positiva para causarmos o desenvolvimento avante Beijing mais 20. Pela atenção dispensada. Muito obrigada, queridos alunos. Muito obrigado, doutora Aguilera. Na verdade, vou insistir com a minha questão e vou colocar essa questão à doutora Esmeralda sobre como é que as mulheres do Parlamento podem apoiar a manutenção e aceleração dos avanços, maior acesso das mulheres a oportunidades econômicas de combate à violência contra a mulher e à rapariga. Muito obrigada a todas e a todos. Realmente eu também trazia um formato, mas vou me adaptar à situação que é colocada, porque eu, nos 5 minutos que me tinham dado, queria falar da luta da mulher ante a independência, durante a luta armada, após a independência, no partido monopartidário e no multipartidarismo. Mas já que a questão é esta, eu irei responder citando duas frases que foram colocadas aqui no dia 17. Houve uma pergunta e uma afirmação. No dia 17, uma das painelistas dizia até que ponto a participação da mulher na política pode levar a mulher ao empoderamento econômico. Eu digo que sim, nós precisamos que a mulher participe na atividade política para reforçar o empoderamento econômico, social e social. Isto por quê? Primeiro vou me referenciar, porque muitas das vezes as jovens, as acadêmicas, quando ouvem falar da política, dizem: eu não sou político, a política não é comigo. O que eu quero referenciar aqui, para nós podermos atingir a luta que nós queremos de paridade, temos que estar em ambas as partes. E há um provérbio que diz: o camponês não come o que não conhece, nem rejeita aquilo que não conhece. O acadêmico, para rejeitar a política, tem que conhecer. O acadêmico, para aceitar a política, tem que conhecer. Então, dizer que as mulheres no parlamento realmente são o braço forte para reforçar o
o avanço da mulher, para reforçar o empoderamento da mulher na economia, na sociedade, e só estando lá, porque apesar de dizermos que temos um parlamento onde aprova as leis e temos um governo onde executa, a voz grande está lá no parlamento, onde atualmente a nossa situação em Moçambique não chega já a um parlamento sem ser via político, porque se nós estarmos a saber, os parlamentares vão via partidos políticos. Então, nós como acadêmicos temos que nos interessar pela política para assegurar que a equidade do gênero realmente acontece. Porque se nós trabalharmos paralelamente com os políticos e acadêmicos, nós vamos conseguir vencer essa luta que é renhida. Esta era a primeira questão que eu queria afirmar dentro daquela questão que me coloca. A segunda que eu queria aqui citar o que se disse, dentre muitas coisas, no dia 17, havia uma estudante que dizia que seria bom que as mulheres que estão nos lugares cimeiros sejam sensíveis às questões de gênero. Eu concordei muito sem falar com essa estudante, que as mulheres que estão nos lugares cimeiros devem ser sensíveis ao gênero, devem ser portadores das mulheres. Por quê? Eu, pessoalmente, quando eu vejo uma mulher nomeada ministra, eu me sinto feliz, aquela representa a mim, aquela deve ser a minha voz. Quando vejo alguém que é eleita parlamentares, aquela deve se encerrar pelos assuntos de mulher, aquela deve lutar pelos assuntos de mulher, desde a agricultura, saúde, educação, aquele que sofre do HIV-Sida, aquele que são expropriados as suas terras. Nós confiamos naquela mulher que está no parlamento. Então, elas são uma carga forte para este desafio na luta das mulheres. Nós vimos os dados que foram apresentados e realmente são altos, mas grande desafio, até que ponto essas mulheres estão representando as mulheres. Esta é que é a nossa luta que devemos, os povos que estão lá, temos que assegurar que elas realmente sejam a voz das mulheres. Muito obrigada. E talvez aproveitar essa doença das poucas que neste momento, infelizmente, pelo que ouvimos, os números baixou para 33%, para os 40%. A doutora Milene disse que é uma catástrofe, não é? Você partilha da mesma opinião e acha que a luta das mulheres estaria minada neste momento, nesta situação em que vai se compor desta forma o nosso Parlamento, por exemplo? Muito obrigada. Eu não acho que a luta das mulheres está minada. Ao contrário, ela vai ser mais forte ainda. Porque o que se diz é que alguém, quando conquista algo, não pode perder. É preciso ir no frente. E não foi a vontade da mulher que fez perder estes lugares. Foi a vontade de outras que fizeram perder. Então, ela vai lutar, primeiro, por reconquistar nos próximos prédios eleitorais mais lugares. Segundo, vai trabalhar de forma a que os números que reduziram, os povos que estão lá representados, superam a ausência dos que agora não estão. Essa seria a minha proposta e recomendação. Que as mulheres que estão lá têm que superar os 100 que já estiveram na 7ª legislatura. Muito obrigada. Muito obrigado. Estimada telespectadora, estimado telespectador, estamos a transmitir a partir do Complexo Pedagógico da Universidade e do ano do Mangano. Portanto, estamos no programa Que é Homem. Quero apelar a sua participação em casa através do Facebook. Acesse neste momento Homem Que é Homem e encontre no nosso mural esta questão, a participação política das mulheres. Está acompanhando naturalmente o debate e coloca também as suas questões, os seus comentários à volta deste tema. Portanto, doutora Ondina da Barca, tentar representar as Nações Unidas, há uma questão que tem sido trazida em vários momentos, como é comum ouvirmos hoje que os números, os números não têm dito muito, né? Não têm feito
muita diferença. Qual é o comentário que eu gostaria de fazer em relação a esta questão, basicamente? Obrigada. Muito obrigada, Gilberto. Sim, realmente há vozes e multiplicam-se também vozes que questionam portanto, o resultado da presença das mulheres ao nível dos parlamentos. Eu gostava de dizer que, bom, para a ONU Mulheres em particular, a presença das mulheres ao nível dos parlamentos e ao nível dos órgãos de tomada de decisão em qualquer país, só em si é extremamente importante. Como disse a doutora Nielete, o que se pretende alcançar, a aposta das parlamentares neste momento, das mulheres na política, é 50% de mulheres, 50% de homens, a paridade. Se as mulheres não estão por direito, também não podem fazer diferença. A massa crítica é fundamental. As vozes das pessoas não podem ser ouvidas se elas não estão lá. A perspectiva das mulheres não pode ser ouvida se as mulheres não estão lá. Portanto, o assunto da presença das mulheres é fundamental para começar por uma questão de direito, é um direito de participar. O outro elemento tem a ver com o resultado dessa participação. Eu penso que aqui é muito importante que pensemos que nem todas as mulheres são conhecedoras dos assuntos de género. O conhecimento sobre a agenda da igualdade de género é algo que é adquirido. E não é uma coisa que se deve exigir apenas das mulheres, deve-se exigir a todos os representantes do povo que estão ao nível do Parlamento. Deve-se exigir a todos os representantes das instituições públicas. Responder às necessidades de homens e responder às necessidades de mulheres é o elemento central da sua presença ao nível dessas instituições. Portanto, estando ao nível do Parlamento, tanto mulheres como homens podem ser capacitados, podem ser reeducados a olhar para aquilo que são as suas crenças, as suas percepções, os seus conhecimentos e todos esses elementos e transformá-los em políticas, transformá-los em ações que vão assegurar que há respostas equitativas e há respostas adequadas às necessidades tanto de mulheres como de homens. Portanto, o peso que se põe sobre as mulheres é muito grande. Muitas vezes nós, ou a sociedade, é muito severa em relação às mulheres. É natural. Não estavam lá, as mulheres não estavam ao nível dos parlamentos, portanto não se devia avaliar a prestação. A partir da altura em que estão lá e são preparados e são preparadas para poder responder a esta agenda, nós pensamos que se vão alcançar os resultados que tanto almejamos. Portanto, é um direito e a capacidade desenvolve-se. Este é um desafio que a ONU Mulheres tem estado a abraçar ao nível do mundo em termos de apoiar a capacitação de mulheres para a política e também para a participação na tomada de decisão em várias vertentes. E quando nós falamos em participação da mulher na política e na tomada de decisão, também olhamos, portanto, no âmbito da participação política, também olhamos, por exemplo, a participação de mulheres como votantes. Olhamos para a participação de mulheres como candidatas. Olhamos para a participação de mulheres em todo o sistema eleitoral, porque se não estão lá, as mulheres não podem influenciar nenhuma destas fases dos processos. E também nós pomos bastante ênfase ao nível sobre a participação ao nível local. Como é que as mulheres participam na política ao nível local, ao nível do legislativo e ao nível do executivo.
e por aquilo que nós temos conhecimento ao nível global, as mulheres têm sido capazes de fazer grandes diferenças. Eu vou aqui dar 3 exemplos de diferentes partes do mundo. Há evidências que na Índia de que a participação de mulheres ao nível dos conselhos locais traz mudanças muito positivas. Aumentou numa determinada região em cerca de 62% a alocação para água, que é um resultado do trabalho das mulheres que estão. Isso comparado com aqueles conselhos onde as mulheres não estão presentes. Portanto, o aumento é neste sentido. Nos conselhos em que as mulheres estão presentes, o resultado é que as alocações para determinada área, neste caso estamos a falar de água, uma área que é muito importante para a mulher, aumentaram significativamente. Há também evidências até no norte, ao nível dos países já mais desenvolvidos, como começou a dizer-se. A Noruega foi observada uma relação casual entre a participação das mulheres ao nível dos municípios e alocações, por exemplo, para os cuidados às crianças. E existem estudos que mostram esse tipo de ligações. Moçambique, não poderia deixar de dar alguns exemplos. Num trabalho que a ONU Mulher esteve em colaboração com o governo da província de Niassa, ao nível de 2 distritos, Moemba e Sanga, por exemplo, o que se observou foi que consoante foi aumentando a participação das mulheres e a sua capacidade de negociar ao nível dos conselhos consultivos, também houve alterações até em termos de infraestruturas. Que tipo de infraestruturas na área de saúde, por exemplo, as mulheres gostariam de ter? O que é que uma infraestrutura de saúde deve ter? E não só para responder às necessidades de mulheres, como por exemplo uma maternidade, mas também para lidar com alguns aspectos socioculturais que são mulheres, ou que afetam maioritariamente mulheres. Por exemplo, o fato de não existirem casas mortuárias. As mulheres que dormem com os mortos, lidam com os mortos, quando voltam para as suas comunidades, em algumas áreas são consideradas impuras, têm que passar por uma série de ritos. E as mulheres diziam, bom, se temos voz, então as infraestruturas têm que ter essas componentes para que nós possamos nos beneficiar delas. Mas houve outros assuntos, como por exemplo o facto de as mulheres acharem que, ao invés de solicitarem recursos para o desenvolvimento de atividades económicas no âmbito dos fundos de desenvolvimento distrital, a sua prioridade número 1 foi acesso a bilhetes de identidade. Porque sem o bilhete de identidade não pode nem ter acesso aos fundos de desenvolvimento local, nem outras formas de empoderamento, quer seja político ou económico, não tem como. Portanto, mas isso só foi possível porque as mulheres estiveram lá. Se não estão, não é possível dizerem alguma coisa. Portanto, as duas coisas são importantes. Participação, a presença, os números, independentemente de serem pequenos ou grandes, mas o número, a massa crítica e o aspecto de engajamento, a capacidade para tratar dos assuntos. E esta não é apenas relacionada às mulheres, mas é também a capacidade de todos. Também conhecemos experiências de necessidade de capacitação de homens para participação na política, só que não são muito faladas. Como dizia, as mulheres e a sociedade é muito severa em relação às mulheres e se calhar devemos trabalhar muito mais em desmistificarmos alguns desses aspectos. Obrigada. Muito obrigado por aqui. Vou passar rapidamente para o meu lado direito, para a doutora Quitéria. Eu gostaria que fizesse um pouco a análise também do discurso trazido pela doutora Josefa do Ministério da Mulher e da Ação Social, olhando para os avanços naturalmente que foram
aqui trazido, mas também tem outra questão que é como é que as mulheres jovens pensam que as mulheres já, tanto desempenhando cargos políticos, podem contribuir para, digamos, a promoção da igualdade de género. Primeiro, antes de mais, permitam-me dizer boa tarde a todas e, em nome da Frente Feminina do Parlamento Juvenil, agradecer o convite que nos foi endereçado. É de fato uma hora estar num painel em que tem mulheres de outras gerações e mais velhas que já alcançaram algumas posições de tomada de decisão, e é um desafio para nós também, mulheres jovens, conquistar cada vez mais e fazer com que estes avanços continuem ao longo das gerações. Para nós é preciso analisar as questões, como disseram, nas duas vertentes, na questão dos ganhos em termos formais, em termos quantitativos, que são inúmeros e que são importantes para aqueles que são os passos que nós ainda vamos dar ao longo do tempo, mas também para a questão da própria qualidade, que é um desafio que todos nós temos como sociedade, e como podemos fortalecer para que a presença de mulheres nos órgãos de tomada de decisão signifique mulheres na decisão e não mulheres só nos órgãos de decisão, signifique mulheres com poder e não só mulheres no poder. Este é um dos desafios que para nós é importante analisar. A outra questão, indo direto à questão, aos dados que foram apresentados pela doutora Josefa, é de fato encorajador. É preciso aliar estes dados à questão de que Moçambique tem uma política de género, tem lei sobre a violência doméstica, contra a violência doméstica, tem uma série de mecanismos legais, instrumentos, ratificou também uma série de convenções internacionais, que são instrumentos que podem proteger a mulher e que são bases fundamentais que precisam de alguma divulgação para que nós possamos fortalecer a luta das mulheres, que é de todos nós. A outra questão é olhar que temos que olhar sempre essas questões sob o ponto de vista da agenda de género. E a agenda de género não é só uma agenda das mulheres, é uma agenda de toda uma sociedade. Temos que ter consciência que para nós podermos alcançar uma democracia, uma sociedade mais justa, uma sociedade equitativa, uma sociedade onde todos podem ter acesso a recursos e uma distribuição de riqueza muito melhor do que vivemos hoje, é preciso o engajamento das mulheres, é preciso a inclusão das mulheres. E esta inclusão implica não só integrá-las nos órgãos, mas também fazer com que o seu papel possa ser ativo, que elas tenham espaço e oportunidade para se expressar. Por isso é que vou ao ponto sobre os ganhos e os retrocessos que tivemos agora em relação à representação das mulheres no nosso Parlamento. Tínhamos já quase 40% de mulheres na Assembleia da República, agora voltamos para quase que 30%. E é preciso analisarmos porquê e como é que isto acontece e que implicações isto pode ter na luta das próprias mulheres. A primeira resposta que eu haveria de dar é, se calhar, o fato de que os nossos partidos políticos são liderados por homens. Nós muitas vezes não questionamos isto, mas temos tanto presidentes como secretários-gerais dos partidos políticos são homens. Em todas as mudanças que já tivemos, este tipo de posições continua a masculinizar. Não só olhar para áreas como defesa, economia, mas mesmo na política, há lugares onde nós sentimos que é cada vez mais difícil a presença de mulheres. O segundo é como é que são feitas as listas partidárias para a entrada de mulheres no Parlamento. Nós olhamos que temos um sistema de listas fechadas. Os partidos elaboram listas a nível local, a nível de base, que vão até o nível central, de quantas pessoas, quantas mulheres, quantos jovens vão ser inclusos a nível do Parlamento. Olhamos de uma forma geral, vamos verificar que, por exemplo, define-se cotas de 30% ou de 20%, ou partidos até que estão a tentar cotas de 40%, para a inclusão de mulheres como candidatas. Mas isso significa que, por exemplo, numa lista em que temos mulheres e homens, até os suplentes de 1 até o lugar 20 ou o lugar 24, nós podemos dizer que temos lá 50% de mulheres, quando as mulheres começam do lugar 15 até ao 24. E depois temos uma e outra mulher que é o número 3, o número 9. E qual é a garantia de fato que nós temos esta mulher no Parlamento? Porque o que acontece é que no momento da votação, o partido pode meter 5 pessoas. E olharmos para a lista destas 5 pessoas que entraram, uma mulher ou nenhuma mulher. Então, essas questões também têm que entrar no debate para discutirmos a forma como são elaboradas as listas para a inclusão das mulheres a nível da a nível do a ideia que Zimbábue neste momento está a usar que é de zebra. Exato, lista zebra, em que temos uma mulher e um homem. Isso haveria de nos ajudar a, de fato, termos a garantia de que essas mulheres que são colocadas nas listas, com base no sistema de cotas, de fato vão aceder ao poder.
A segunda questão, se calhar, também é importante analisar é o modo como as próprias seleções são feitas a nível local e a forma como essas mulheres também são encorajadas e acompanhadas durante todo o seu mandato. Dizemos que muitas vezes não vale a pena por mulher só por mulher. Não queremos mulheres sem qualidade. De fato, eu concordo que é preciso qualidade, é preciso mulheres que vão ser, de fato, a nossa voz a nível da Assembleia da República. Mas muitas vezes, quando se fala das listas da entrada dos homens no Parlamento, não discutimos qualidade. Ninguém questiona se aquele homem que está sendo colocado na lista é de fato um homem com qualidade ou sem qualidade. Então, o primeiro passo é a introdução de mulheres nas listas para que possam aceder ao poder. E o segundo passo é também o debate da qualidade, como podemos acompanhar essas mulheres para que possam exercer e participar na tomada de decisão e exercer poder. A outra preocupação que nós temos é como essas mulheres, quando já estão nos órgãos de decisão, de fato participam na tomada de decisão. Olhamos, por exemplo, das negociações recentes entre o governo e a ARNAM, não vimos vagas femininas. Olhamos para a Assembleia da República, de fato, a doutora Henrique disse que durante a questão do debate sobre o Código Penal houve uma sessão na Assembleia da República, da Comissão de Mulheres Parlamentares, onde tivemos a honra de participar, tanto a feminina do Parlamento Feminino como o Fórum Mulher. Mas será que esta voz, estes pareceres que são dados, são levados em consideração na hora da decisão? No momento em que as políticas públicas estão a ser aprovadas, as leis estão a ser aprovadas no Parlamento, muitas vezes vemos a diferença do partido A, levanta a mão porque o seu partido vai votar a favor, o partido B contra porque o seu partido vai votar contra. Mas não sentimos esta questão da sensibilidade, não estou a falar de outros casos, já isso é exceção, mas não sentimos esta questão da sensibilidade em relação, eu como mulher, o que é que eu sinto em relação a esta política, que influência é que a questão do violador poder casar com a vítima tem, de fato, na vida das nossas filhas, das jovens e da sociedade em geral. Uma outra questão também que para mim é importante analisar no debate é como é que é esta relação permanente entre os nossos representantes na Assembleia da República e a sociedade em geral. Não falo apenas desta questão do convite que é feito e que muitas vezes reunimos com as deputadas, mas também a própria presença permanente, embora haja fóruns, haja sessões, haja viagens programadas de deputados da Assembleia da República para os distritos ou para os círculos eleitorais, não sentimos o suficiente este diálogo entre as mulheres que estão lá na Assembleia da República e as mulheres jovens e a sociedade em geral. Nós, como mulheres jovens, temos um papel. Temos que fazer algo para que, de fato, a nossa voz seja escutada, temos que dar o nosso contributo. Olhamos também para a questão da família. O papel que a família desempenha na formação da nossa personalidade para participar ativamente na política. E eu, quando falo disso, olho muito, por exemplo, para a forma em enculturação. Nós dizemos que somos educados para ser mulher e ser homem, e sermos do sexo feminino e sexo masculino. Mas neste processo de educação para ser mulher e ser homem, começam já a diferenciar os nossos papéis. Mesmo nas famílias em que nós vivemos, são famílias de formação acadêmica elevada, famílias que estão a participar na política de formativa, ainda sentimos esta diferença. As mulheres representam um papel no parlamento ou no governo, mas depois, quando chegam em casa, reproduzem justamente aqueles papéis que nós muitas vezes criticamos. Por isso é que, quando há um aconselhamento de uma mulher jovem para o casamento, a primeira coisa que dizemos, olha, você e o seu marido são diferentes. Aqui em casa, quem tem um poder é o homem. Essa coisa de estudar, pensar que como estudou muito, já decide, ou já decide quando é que quer chegar a casa, já não é assim. E muitas de nós pensamos assim. Então, qual é o caminho para frente? Como é que nós podemos discutir essas questões de forma aberta, sem tabu, e falarmos daquilo do que acontece nas nossas casas? Muito obrigado. Rosita, também gostaria que fizesse esta análise do que se falou, do grande objeto da nossa discussão de hoje, mas também gostaria de saber como é que a sociedade civil pode apoiar as mulheres que estão na política para fortalecer o seu contributo nesta promoção da igualdade de gênero. Obrigada. É muito difícil depois de ouvirmos aqui todas estas dissertações que foram feitas à volta do mesmo assunto, com o risco de repetir
e as pessoas vão dizer, pensávamos que ia dizer algo do jeito que não está a repetir. É complicado. Mas queria dizer primeiro por parabenizar a conferência em Beijing. Foi um sonho de mulheres moçambicanas. Foi um espaço inédito que nós encontramos para refletir sobre as situações ligadas a mulheres e homens. Porque eu costumo dizer que esta questão de que é questão de mulheres, não é questão de mulheres. A sociedade não pode ser construída só por homens ou só por mulheres. Esta questão é muito complexa e muito complicada. E a Quitéria acabou de falar que a questão fundamental, uma das questões fundamentais, digamos assim, é como é que estes assuntos são debatidos na família. Quando estamos nas instituições, estamos dizendo, mas quando chegam em casa, quem é que tem coragem de discutir com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, com seu irmão, sobre estas vontades? É um assunto complicado. Às vezes é mais fácil abordar a nível institucional, mas a nível da célula base é um problema. Começamos a ouvir em algum momento, olha, aqui na minha casa, aqui, só canta um galo e a galinha cacareja. Não quero ver esses assuntos aqui. Aqui não se discute. Aqui não é fórum mulher. Aqui não é secagem. Aqui. Então, é complicado. Mesmo a este nível que estamos aqui, de pessoas que estamos aqui com alguma formação, é muito complicado chegar a casa e abordarmos estes assuntos com tanta abertura. Então, um dos grandes desafios é que foram apresentados números, uns números aumentaram, outros diminuíram. É uma dinâmica, e essa dinâmica, para mim, é como a base fundamental, a educação que nós transmitimos também em casa. Há pouco tempo eu perguntava como é que os jovens olham para este problema. É muito complicado porque os jovens até hoje, ainda continuam porque tu és mulher, por isso tens que te comportar assim. Estava há pouco tempo numa reunião, tenho uma sobrinha que anda numa escola primária, e chegou o fim do ano e disseram, vamos comprar prendas para as crianças. A primeira questão foi dita, para as meninas vamos comprar bonecas, para o rapaz vamos comprar carrinhos e bolas, etc. Então, estamos a ver que nós próprios estamos a criar problema, porque aquela menina tem que ser educada com boneca para treiná-la como mãe. E o rapaz começa a conhecer o avião, o carrinho, já desde pequeno, porque é essa a vocação dele. Então, queria dizer que o assunto começa na família. A sociedade civil, há muitas organizações hoje de mulheres, não é, que estão a trabalhar neste campo. Fórum Mulher é uma das associações que congrega várias associações e que tem lutado bastante em influenciar a mudança comportamental, não só das mulheres, mas também dos homens. Por isso mesmo, criou, por exemplo, a Agenda Política das Mulheres, o Fórum Mulher fez isso, a Agenda Política das Mulheres, onde fez uma divulgação massiva daquilo que nós chegamos ao Parlamento, o que vocês querem? Muitas vezes nem sabemos o que nós queremos. Então, você deve se ver, através da associação, tem um papel fundamental de sentar e olhar para este assunto com muita cautela e tentarmos tanto influenciar aquelas mulheres que já estão no poder, porque não basta só estar no poder, realmente tem que ter o poder de influenciar. Então, esse é um dos papéis da sociedade civil, para trabalhar com outras mulheres a nível coletivo, a nível individual, mas tudo no âmbito de influenciar para se mudar. Então, olhe que para esta questão é preciso definir estratégia. Que estratégia? Para a minha candidatura chegar lá onde eu quero, passa pela lista, uma lista política, que já se analisou aqui, eu vou repetir. O que é que nós fazemos nos nossos partidos políticos? Nós, os homens, nós, as mulheres. E é uma questão que diz respeito tanto a homens como a mulheres. Se muitas vezes nós enfocarmos só para as mulheres, não vamos avançar, porque a sociedade é feita para homens e mulheres. E até hoje,
feliz ou infelizmente, o poder está nas mãos dos homens. Então, eles precisam de ser tão sensibilizados, se calhar mais sensibilizados do que nós. São nossos parceiros de desenvolvimento. E sem eles mudar a atitude, podemos estar aqui a cantar, a fazer campanhas. Não, porque a sociedade está educada num sistema masculinizado. É uma sociedade patriarcal, é que o sujeito de desenvolvimento é o homem. A sociedade conjuga-se masculino. Então temos que ter aquele ponto focal e dizer, homens são parceiros do desenvolvimento, são muitos parceiros. E dizer, nós não queremos tirar o lugar, queremos partilhar de igual maneira o lugar convosco, dentro de uma dinâmica de lugar, como seres humanos. E não são poucas as vezes que eu disse, mesmo que reunamos não sei quantas vezes, só entre nós as mulheres, é necessário como um momento, digamos, similar a uma bancada, né, para a concertação. Nós temos que voltar a negociar com os nossos parceiros de desenvolvimento, que são os homens. Já ouvi várias vezes que, fulano é ministro, mas o marido diz que aqui na minha casa, aqui não é ministério, aqui é minha casa. Então o que eu faço mesmo? Fico a olhar. Aqui na minha casa não é a Assembleia da República aqui, é minha casa, onde há normas que a senhora deve obedecer. E fica bem quieto. Isso porque precisamos de negociar com os nossos parceiros de desenvolvimento. Pai, irmão, marido, filho, é importante essa negociação. Essa é uma das estratégias que eu acho que pode nos levar a bom termo para sanar alguns problemas e partindo da base da família, que é a ser uma base. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Neste momento vamos abrir o espaço tanto para as contribuições. Quem quiser falar, teremos o microfone circular, temos já uma mão levantada deste lado, então pedimos apoio aqui na circulação. Temos várias mãos levantadas, então pedimos aqui apoio na circulação do microfone. E quero lembrar em casa que estamos a transmitir a partir do Conferência Pedagógica da Universidade de Eduardo Mondlane. O nosso tema é participação política das mulheres. Contando com a sua participação, em casa através do Facebook, acesse neste momento Homem que é Homem e encontre no nosso mural, de facto, este tema, participação política das mulheres. Por favor, o seu nome e... Boa tarde. Meu nome é Joaquim Borges, da Universidade de Eduardo Mondlane, Escola de Comunicação e Artes. Eu cheguei um pouco tarde, estava a ver outras coisas lá fora, noutra conferência, e sou alguém que aprecio, acho que cheguei no momento de fervor das apresentações, das discussões, se calhar tem alguma coisa a dizer. Eu penso que esta questão de género tem objetivos muito claros, bem definidos, mas ao mesmo tempo penso que não basta que hajam objetivos muito claros e definidos, é preciso também que hajam caminhos a seguir, métodos, como é que nós chegamos onde nós queremos chegar, e haja garantia de que esses caminhos são realmente seguidos. Se formos a ver, eu penso que as mulheres que hoje clamam pelo seu espaço são tidas como, entre aspas, rebeldes. Acho que isto está associado a dois fatores. Um fator é a maneira como algumas mulheres reivindicam espaço. Outro fator está associado ao assunto poder, porque mesmo nas instituições, quando um diretor vai ser substituído, nunca está confortável. Então o homem também que sabe que é detentor de um certo poder, a perceber-se que a sua parceira, a sua companheira, quem ele não percebia antes neste sentido, quer partilhar o espaço com ele, que não é verdadeiramente arrancar o espaço, ele vai ter uma reação. Mas certamente se houver uma maneira de intervir, uma maneira de fazer esta approach com o homem, é possível que muito facilmente se faça isto. Então, estas exclamações que foram aqui colocadas, a educação desta criança, eu acho que ainda está a faltar um método com a garantia de que o método desenhado está a ser observado. Eu acho que este é o grande problema. Daí que o homem
está ligados. É preciso abaixar as garras e ir entrando, talvez, de mansinho. E esta é a minha pobre contribuição. Obrigado. Muito obrigado. Eu só queria pedir, por uma questão de gestão técnica, que as nossas contribuições fossem não mais que 2 minutos. Né? Bom, já estamos aqui sentados há bastante tempo, é interessante, é bom, é muito fogo aqui nessas discussões, mas estamos a pedir só para gerirmos melhor o nosso tempo. Por favor, acho que o microfone está atrás, depois peço para descer aqui, para mais ficar para baixo. Muito boa tarde a todos e a todas. Bom, sou Aires Mombassa, docente da Faculdade de Educação. Apenas eu queria trazer aqui 2 aspectos que eu penso serem pertinentes. A questão de género, né, é um debate muito recente. É preciso também olharmos como é que esses conteúdos estão sendo incorporados nos currículos. Se nós formos olhar mais ou menos para, vou dar exemplo para o currículo de ensino básico, não é? Eu não sei até que ponto é que os nossos docentes, os nossos professores, como estava a falar aqui o colega que precedeu, estão a adotar as tais metodologias para inculcar nas crianças a necessidade de perceber essa questão de género. Porque o debate até então que eu sinto, a questão de género está a se olhar mais para um nível superior. No ensino básico, não é? No ensino secundário, eu penso que essa questão ainda é muito ínfima. Então, o que eu sugeria é o seguinte: eu penso que há descontinuidade das ações. Não há alinhamento do discurso em relação a essa questão. É por isso que a professora, a última interveniente, não é? Exatamente. Esteve aqui a dizer dos problemas que encontra em casa. Estava a dar exemplos, não é? 2 gerações. Como é que nós temos que salvar? Como é que nós temos que salvar as próximas gerações? Esse é um grande desafio. E para salvarmos essas gerações, nós temos que partir da base. É claro, deve existir um esforço muito acrescido pelo ensino superior, mas eu estou preocupado mesmo com a base. O que é que está acontecendo concreto? Obrigado. Muito obrigado. O microfone mais para cá, para baixo, porque é a doutora Generosa já tinha também levantado a mão. Obrigada, e eu vou ser breve. Eu só queria colocar um desafio para as nossas parlamentares, que é de, nesta luta de paridade, não é? Nós convertermos todas as políticas que nós temos em legislação. Quando se trata da discussão, da análise dos pacotes eleitorais, das leis eleitorais, temos que assegurar a introdução de todas essas políticas, de todas essas vontades políticas na legislação para forçar os partidos políticos a implementarem as políticas aprovadas. Obviamente isto não é fácil, significa que nós temos que fazer lobbying, temos que convencer os nossos colegas deputados, homens, a aprovarem essa legislação e também assumirem, não é? Assumindo que, por exemplo, o protocolo da SADC foi assinado pelo chefe de Estado. É uma vergonha que não se implemente. Então, é importante que os nossos parceiros assumam isso. Era esta a sugestão que eu estava a colocar como desafio para as nossas deputadas. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde. Chamo-me Célia. Eu gostaria de dar também uma outra sugestão, que é quanto à monitoria e à avaliação destas políticas. O que nós temos visto, normalmente, o que nós esperamos até que se chegue ao fim para vermos como é que nós implementamos. Quando é o acompanhamento que nós fazemos, por exemplo, quanto ao protocolo de gênero da SADC, que traz a paridade, até que ponto é que estamos preparados para acompanhar a implementação deste protocolo, tendo em conta que o Moçambique ratificou, até que ponto é que fazemos o acompanhamento para que cheguemos ao fim e possamos ter, pelo menos, mesmo que não consigamos cumprir tudo, mas pelo menos que estejamos acima dos 50%.
Estamos sempre a falar do protocolo, disseminamos, mas depois não temos resultados. Se, por exemplo, tendo em conta que a política de género traz como uma das formas de fazer o acompanhamento que a Ministra da Mulher e da Ação Social faça uma apresentação anual ao Conselho de Ministros, se fosse possível trazermos isto e a parte daquilo que é a análise dos ganhos anualmente que nós temos recomendações claras que sirvam de base para o ano seguinte, eu acho que aí teríamos maiores ganhos. Obrigada. Muito obrigado. Não sei se alguém mais gostaria de contribuir, por favor. Sim, boa tarde, muito obrigada. Meu nome é Eugênia Roça, docente da Faculdade de Educação. A minha contribuição é mesmo para secundar o meu colega, que é docente também da Faculdade de Educação, sobre a necessidade de se enfatizar esta questão de se educar as crianças desde o início na educação básica, tanto na escola primária. Por que eu digo isto? Porque é de pequeno que se torna o seu filho. As crianças têm que saber desde o início, quando estão na escola primária, na família e na sociedade, que têm direitos iguais. Portanto, os direitos são iguais para a criança do sexo feminino e do sexo masculino. Os papéis que se atribuem, por exemplo, a sociedade atribui, estamos a falar na perspectiva de gênero, atribui certos papéis a homens e mulheres. Tudo começa lá em casa, na família, na escola e na sociedade. Então, se eu sou educada na escola ou na minha família, que aquilo que o rapaz faz é diferente daquilo que a menina deve fazer, isto tem suas implicações no futuro. A criança do sexo feminino cresce a saber em termos de direitos e, por exemplo, o envolvimento ativo na vida política é reservado